Glória ao Espírito Santo. Deu um susto de novo. Deixa eu ver isso aí. Aleluia. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Pastor, eu vou matar esse homem do coração uma hora. Só chego desse jeito, rapaz. Não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida do meu pastor, da sua esposa. É meu presente. A gente largou tudo lá. Só cheguei atrasado porque a gente estava cuidando, nem deu para tratar. Tem um pastor lá também, está passando por um vento. E a gente tem esse ministério também de abençoar. Então eu falei com ele, eu tenho que abençoar meu pastor lá em Juiz de Fora. E é bom estar em casa novamente. Amém, irmãos? Estou em casa, não estou? Então tenha um pouquinho de paciência com o pastor Gilmar, tá? Vamos ao trabalho. Quem trouxe Bíblia, fazendo favor? Eu não usava esse trem aqui, estou usando esse negócio agora. Quero agradecer o pessoal. Foi bom o negócio ontem, cara. Eu queria ter ficado lá mais um bocadinho, rapaz. Um irmão aí, cadê ele? Ele fez um suco de maracujá, rapaz. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Efésios, capítulo de número 2. O que eu vou pregar, rapaz? No aniversário de um teólogo, rapaz. 2 teólogos. Como é que eu faço para pregar, rapaz? Mas Deus é bom. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Quem achou, diga graças a Deus. É só eu que não achei, tá vendo? Uma vergonha. Muito bom. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8, diz assim. Posso ler? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Repita comigo assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Parafraseando com esse texto, vamos para Provérbios 29. Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 18. Diz assim, Provérbios 29, 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Feche os teus olhos, Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazareno, nós te exaltamos, te glorificamos, ó Senhor, por estar no teu átrio, na tua casa e na tua presença. Que o teu nome venha a ser sempre glorificado. Especificamente, Pai, nesta noite, Pai, aonde o teu servo, o profeta deste lugar, Senhor, o anjo da igreja, Pai Todo-Poderoso, derrama uma unção sobrenatural sobre a vida dele, Pai, sobre a vida desta família, sobre esta igreja abençoada. Enquanto nós oramos, ó Senhor, meu Deus, meu Pai, aviva, Senhor, a tua obra neste lugar. Faz ela, Senhor, conhecida, Pai. Notifica ela no meio do tempo, Pai. Pai, eu estou te pedindo em nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Diga aleluia. Quem puder, senta dando glória a Deus. Muito bom. Como eu estava dizendo, a gente só sai da correria, porque deixar a igreja é difícil mesmo. Me telefonaram agora às 6 horas. Pastor, uma senhora de uma diaconisa de 85 anos, tem tempo que ela não vai na igreja, e ela ligou. Tem jeito do senhor pegar na minha casa? Como eu vou dizer não? Eu vou pegar a senhora na sua casa. E a velhinha, já velhinha, né? 85 anos, diaconisa fora de série, ama a igreja, mas na hora que eu cheguei para pegar a senhora, ela veio naquela pressa peculiar que as velhinhas têm, né? Eu amo a melhor idade.
E eu apressado, vem a velhinha. E eu pensando nesse casal, e vem a velhinha. Aí Deus é bom. Sabia que ia dar tempo. Aí a gente levou ela, a dona Wanda, uma pessoa muito abençoada. Irmãos, presta bem atenção. É até difícil, como eu disse no princípio, pregar para dois teólogos. Mas eu sinto lisonjeado em saber que faço parte desta família. E fazendo parte dessa família e conhecendo um pouco do ministério dos dois, eu sei o quanto que eles zelam pela palavra. Eu sei o quanto que eles velam por isso. Esta igreja aqui tem um casal de pastores muito abençoado, porque aquele que zela pela palavra, ele cuida das ovelhas. Porque o que protege a ovelha, que fortalece a ovelha, é palavra de Deus. Aonde tem palavra de Deus, não precisa de cerca, porque a ovelha bem alimentada, ela não vai buscar em outro lugar. Presume-se, meu irmão, que é um lugar onde você conhece Deus. Apesar da Bíblia Sagrada dizer lá no livro de Isaías, a partir do capítulo de número 1, do verso número 3 em diante, o Senhor dizendo assim, olha, o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Apesar do Senhor haver dito isso, a gente percebe que as igrejas, de uma certa forma, pastora, elas veem um Jesus meio que é o Papai Noel da igreja hoje. Porque o que a gente vê, as pregações que a gente vê, é de um Jesus que ele tem que te dar um carro, que ele tem que te dar uma casa, que ele tem que te dar uma mulher. E não é isso. Não. Jesus vai te abençoar, mas não é isso. Quando você estuda um pouquinho, há uma doutrina ou um ensino chamado teontologia. Ontos, que vai falar das características de Deus, vai falar do propósito de Deus, vai falar dos atributos de Deus. E aí a gente percebe que a grande maioria, ela não conhece Deus. A grande maioria ainda não tem aquele relacionamento que Deus desejaria que tivesse. No livro de Oséias, quando o Senhor ele fala que o povo tinha perecido por falta de conhecimento, e no livro de Oséias, no capítulo 11, no verso de número 7, o Senhor chega a dizer, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que o povo louva, mas ninguém me exalta. Não exalta porque não conhece. A gente corre, então, para o Novo Testamento, e se não me falha a memória, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso de número 22 em diante, Paulo vai passar por um momento desse. Lá vai dizer a respeito de que Paulo ele chega na Grécia e ele vai ter um problema com os estoicos, com os epicureus daquele lugar. E é um texto até difícil de entender. Por quê? Porque Paulo vai falar sobre o Deus desconhecido. Um altar que eles haviam levantado naquele lugar, sobre o Deus desconhecido. Só que para você entender o que Paulo queria dizer naquele lugar, você tem que voltar um pouco na história. Porque é assim, os pastores sabem o que eu estou dizendo. Primeira coisa, Espírito Santo. Aí depois você confere na palavra de Deus. E às vezes você tem que buscar na história. Você faz uma exegese, mas você tem que buscar na história. E para você entender o que Paulo estava falando sobre o Deus desconhecido, você tem que voltar na história. E para você voltar na história, você vai observar que quando você estuda a história da Grécia Antiga, você vai observar que houve um período, que houve uma praga muito séria naquele lugar. E a cidade estava debaixo de uma praga. 500 anos antes de Paulo. E a cidade estava debaixo de uma praga. Ninguém sabia como resolver aquele negócio. Diógenes, que é um historiador não, que é um romancista, um escritor romano, ele vai falar sobre isso. A cidade estava debaixo de uma maldição. Então, o que a cidade fez? Quando Paulo chegou naquele lugar, Paulo se tornou uma pessoa conhecida. Então, quando Paulo chegou naquele lugar, todo mundo queria que Paulo fosse lá e desse uma palavra, né? Num lugar lá chamado Areópago. Que, na verdade, Areópago não era um teatro ou alguma coisa, não. Areópago era uma pedra que tinha naquele lugar, uma colina, que também era chamada de coluna de Marte, por causa de um dos deuses gregos, chamado Marte, que mais tarde vai se chamar Ares,
Os jogadores de videogame sabem quem que é Ares, é um dos deuses de lá. E aí o que acontece? Eles queriam que Paulo fosse lá e discursasse naquele lugar. O que era esse Areópago? Por que ele queria discursasse naquele lugar? Porque quando essa praga tinha invadido essa cidade, a maioria das pessoas que iam para o Areópago, o que eles faziam? O Areópago era um lugar de contar história grega. E a história grega é cheia de muita coisa, não é? É cheio de deuses naquele lugar. E todo mundo ia lá. Então era um lugar que chamava muita a atenção das pessoas. Elas iam lá para ver história. E o camarada, meu irmão, que chegava naquele lugar, falava a respeito de muita coisa. Ó, deixa eu te dar um exemplo de uma história que era contada lá. Tem várias. Se você estudou história grega, você vai observar que na mitologia grega tem o Minotauro, tem o Centauro, tem um montão de auro nesse trem aí. E eles iam lá para ensinar a respeito disso. E nessa de ensinar, uma história, por exemplo, que eles contavam lá, a história de Édipo. Já ouviu falar de Édipo? Quem já ouviu falar de Édipo? Não? Já ouviu? Ah, muito bom. O Édipo, meu irmão, é um camarada que nasceu, filho de um rei chamado Laio. E a esposa desse camarada o nome dela era Jocasta. Vocês não gostam de novela, não, né? Mas tinha uma novela que tinha um nome nisso aí, não tinha? Édipo e Jocasta. Então, o nome dessa mulher era Jocasta, era uma mulher muito bonita. Essa tal de Jocasta era muito bonita. Tiveram um filho, e o nome desse filho era Édipo. Por que era Édipo? Porque o menino nasceu com os pés defeituosos. E esse garoto, lá na mitologia grega, era o que contavam lá, tá? Nesse Areópago. Esse camarada da mitologia grega, chamado Édipo, tinha lá um tal de oráculo de Delfos, que também é uma coisa da mitologia. E foram lá nesse oráculo de Delfos e disseram, olha, esse garoto vai trazer problema, porque tem uma coisa ruim para esse garoto, chamado Édipo. E aí o que aconteceu? Esse Édipo, ele, por ter nascido defeituoso e por ter essa palavra do oráculo em cima, o que o pai dele, o Laio, e a mãe fez? Pegaram esse garoto e, para não matar o garoto, mandaram embora. Mandou um guarda de confiança pegar o garoto, falou assim, ó, você leva, vai embora daqui e mata ele lá onde é que tiver que matar. Só que na hora que foi matar o garoto, estou te contando história, hein? Na hora que foi matar o garoto, o guerreiro não fez nada, deixou a criança para lá. E a criança acabou indo parar numa vila. Foi embora, viveu. Esse é o Édipo. Um dia o Édipo faz o quê? Ele resolve voltar. Quando o Édipo resolve voltar, esta cidade estava lá debaixo de maldição. Por que estava debaixo de maldição? Quem conhece a história sabe o que eu estou dizendo. É o que a gente está dizendo lá sobre a maldição. Essa cidade estava debaixo de maldição. E eles acreditavam que tinha um troço lá chamado esfinge. Sabe o que é esfinge? Corpo de leão, só os meninos que estudam aí sabem o que eu estou dizendo. Corpo de leão e cara de mulher. E essa esfinge, isso é história. E essa esfinge, ela não deixava ninguém sair de casa. Quando ele voltou, ele descobriu, meu irmão, presta bem atenção. Ele descobriu, perguntaram para ele, o que está acontecendo? Ele chegou, o que está acontecendo? Ó, tem uma esfinge aí nesse negócio aí, que ela mata todo mundo. Então não entra ninguém, nem sai ninguém. Era a praga que tinha lá dentro desse negócio. Aí o que o cara faz? Ele fica uns dias na cidade, arruma emprego, não sabe que o rei, que é Laio, era o pai dele, que tinha mandado ele para fora de casa. Ele arruma um emprego e, em determinado momento, ele briga com o rei, chamado Laio, e mata o rei. E ficou ali aos redores. Saiu e sabia desse problema que havia lá em Tebas, é o nome do lugar. Sabia do problema que estava lá. Ficou ao redor daquilo lá e voltou. Por quê? Por que ele voltou? Ele sabia que tinha uma mulher lá que era muito bonita. Como é que é o nome dela? Muito bom, vocês estão me acompanhando. O nome dela era Jocasta. Ele volta
Mais tarde ele volta e ele tinha essa esfinge, tinha que um enigma. Quem decifrasse o enigma, está entendendo? Quem decifrasse o enigma mudaria a praga que estava na cidade. E aí ele pega à noite e fala, então eu vou sair. Porque qual era a recompensa? Casar com a mulher do rei, que já tinha morrido. O nome da mulher era Jocasta. E a mulher era muito bonita. Né? E aí ele que vou casar com essa mulher, sem saber que era a mãe dele. Aí o que ele faz? Isso é história, tá? O que ele faz? Ele volta e aceita o desafio de responder o enigma. Então, durante a noite, quando ele sai, todo mundo escondidinho, ele pega e faz o quê? A esfinge aparece para ele. Quando a esfinge aparece para ele, ela interroga ele. Entendendo? Eu falo assim, eu quero que você me decifre. E ele fala assim, eu vou te decifrar. Aí a esfinge pegou, falou, apareceu alguém aqui, não vou poder matar. E ela fez um trocadilho com ele, uma perguntinha para ele. Qual é o ser que pela manhã anda de 4? Pode ir no Wikipedia que você vai achar essa história. Quem que de manhã anda de 4, ao meio-dia anda de 2 e à noitinha anda de 3? Ele falou, logo que eu já sei, vou te decifrar. Já sei o que é. Ele falou assim, é o homem. Porque quando ele é muito novinho, ele está engatinhando, anda de 4. Na hora do almoço, ele já é um adulto, ele anda de 2. E à noitinha, ele já é um velhinho e ele anda de 3, porque usa uma bengala. E ele conseguiu decifrar. E aí ele pegou, meu irmão, e matou a esfinge, cortou a cabeça da esfinge. E aí começou a resolver o problema daquele lugar. Porém, presta bem atenção, porém, eles vão fazer uma outra coisa. Eles pegam e vão levantar vários deuses naquele lugar. Vários deuses, a mitologia grega é cheia disso. Ares, não sei quem, deus da água, deus não sei quem, do ar, Ícaro, não sei. Fizeram um monte, porque lá tem muito disso. Aí o que acontece? Mas a praga, ainda que tivesse sido decifrada, ainda continuou. Mas então o que fizeram? Chamaram um filósofo lá, chamado Epimênides. E esse Epimênides, ele era também profeta. Depois você lê o livro de Tito, capítulo 2, você vai ver que esse profeta, Paulo falou a respeito dele para o seu amigo Tito. Eles não queriam mais ouvir história. Eles queriam um profeta que fosse naquele lugar e mudasse a história. E levantou vários altares. Levantou vários altares. E esses altares, quando esse tal de Epimênides foi lá, Epimênides quando chegou, estou dando uma volta no título, estou fazendo a introdução. Quando esse Epimênides foi lá, ele tinha recusado ir algumas vezes, mas quando ele foi lá, ele falou assim, ó, já sei, presta bem atenção. Nós vamos trazer aqui umas ovelhas, para cessar essa praga, nós vamos trazer umas ovelhas. Nós vamos colocar as ovelhas em cima do areópago. Quando elas descerem do areópago, elas vão no lugar, porque está faltando sacrifício ao Deus certo. Perguntaram, quem que é? Eu falei, não sei. Então levantaram um altar e colocaram lá, ao Deus... Muito bom. Eita, igreja abençoada, hein? Ao Deus desconhecido. Quando as ovelhas, elas desceram de cima daquela colina e elas passaram perto de uma estátua. Não pararam, passaram perto de outra. Eram muitas. Mas quando chegou naquele lugar que estava escrito ao Deus desconhecido, elas pararam ali e ali ficaram. 500 anos. Aí vem Paulo, porque ninguém sabia, vem Paulo. Ele aproveita a oportunidade, fala comigo assim, ao Deus desconhecido. Ele aproveita a oportunidade e quando chamaram Paulo para discursar, os estoicos e os epicureus chamaram ele para discursar, ele falou assim, é desse Deus desconhecido que eu quero falar. É aí que eu quero entrar na mensagem contigo. Meu irmão, presta bem atenção, porque eu tenho que falar do aniversariante também. Mas presta bem atenção.
Esse Jesus, pastora, que a gente está comentando aqui, a grande maioria não conhece. Quando eu venho aqui nessa igreja, eu saio daqui muito mais abençoado do que você possa imaginar. Esse Deus, meu irmão, Ele que te levantou, te colocou de pé, Ele sabe o porquê que começou essa obra. E aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. A grande maioria de nós, meu irmão, não tem percebido isso, que nós estamos vivendo numa dispensação, me ajuda aí meus pastores, na sexta dispensação, chamada dispensação da gratia, ou da graça, que é favor imerecido. Ninguém merecia estar aqui, mas tem um Deus que te levantou, porque Ele tem um propósito muito grande aqui na cidade de Juiz de Fora, aqui no Nova Era. É por isso que vocês sofreram, são acusados, mas é favor imerecido, porque Deus, Ele não erra, e Ele quer se fazer conhecido aqui nesse lugar, para quando você passar pelos umbrais daquela porta, você vai entrar ali chorando e glorificando a Ele, porque Ele quer fazer conhecido para você. Quer ver uma coisa que a gente está vivendo nessa dispensação, que a grande maioria não percebe? Efésios capítulo de número 2, verso de número 8. Ninguém aqui merecia, nem eu, nem os pastores. Você viu ele falando como é que eu era? Mas, meu irmão, esse Deus quer se fazer conhecido. E na graça é assim, ó. Ele pega as coisas que não são, aleluia. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega as coisas pequenas, meu irmão, as coisas que não são, para confundir as sábias. É por isso que Deus te levantou aqui nesse lugar. Uma das coisas que Ele faz na graça é abençoar, mesmo quando a gente não merece. É por isso que eles não precisaram fazer força. Não precisaram fazer força. Eu sei quando esse ministério começou, eu tive pregando lá do outro lado, e eu até hoje oro muito para esse casal. Você sabe por quê? Porque, meu irmão, é graça de Deus. Vou falar de novo, é graça de Deus. Meu irmão, é um Deus soberano que faz isso. Quer ver uma outra coisa que você precisa aprender na graça? Presta bem atenção, é do aniversariante. Na graça funciona assim, Efésios capítulo 4, verso número 11 em diante, a Bíblia fala que Ele mesmo deu uns para pastores, para evangelistas, para profeta, para apóstolo, para mestre. Fala comigo assim, Ele deu. Vou falar de novo, Ele deu. Fica de pé, pastor. Fica de pé, pastor. O casal fica de pé. Fala comigo assim, Ele deu. Eles foi dado, os dois, eles foi dado para a igreja. Para quê, pastor? Continua lendo a Bíblia, capítulo 4, verso número 12. Buscando o aperfeiçoamento dos santos. Estou esperando você dar glória a Deus de novo, você está aí? Não. Fala com o irmão que está do lado assim. Olha para ele e fala com ele assim. Eu ainda vou viver o melhor dessa história. Deus está te aperfeiçoando, fala com ele. Deus está usando esse casal de pastor para te aperfeiçoar, fala com ele. Por isso que eu gosto de pregar aqui. Porque aqui eu não estou vendo ninguém dando lencinho. Sabe por quê? Porque protegem as ovelhas. Meu irmão, eu quero chegar da próxima vez aqui, eu quero ver missionário aqui nesse lugar. Quero ver profeta sendo levantado aqui nesse lugar. Meu irmão, quero ver muitas igrejas sendo abertas por causa desse casal de pastores. É graça. Só que a gente não conhece, né? Aí a gente vem para a igreja, é por isso que eu falo. A gente vem para a igreja assim, eu vim buscar uma vida. Conhece esse hino, né? Não. Deus está trabalhando no íntimo. Feche teus olhos um momentinho. Feche teus olhos um momentinho. É por isso que Ele está lá na tua casa, cuidando de você.
Eu não sei qual ministério que você estava, da onde você veio, mas Ele foi lá, te pegou. A Bíblia fala que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Ele te trouxe e te colocou debaixo da batuta deste casal de pastores. E Ele disse assim: eu vou aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Eu vou aperfeiçoar, vou fazer aquela igreja se colocar de pé e chegar na estatura do varão perfeito. É por isso que Ele está cuidando lá na tua casa. Olha para cá. É por isso que Ele está cuidando lá na tua casa. Pode ter certeza. Pastor, ainda tem gente que não veio. Vai vir. Vou falar de novo. Não veio. Vai vir. Por quê, pastor? Porque agora você conhece. Levanta a mão direita fazendo favor. Há poder no nome de Jesus. 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 Na hora que você colocar, ó, pode abaixar a mão. Chega lá na tua casa, não discute não, por favor. Não briga. Eu sei porque eu conheço o ministério desse casal. Chega lá, você crê no seu Deus? Quem crê? Deixa eu ver. Pois é, chega lá, pega a roupa dele, pega a roupa dela, pega a roupa da tua filha, pega uma foto da tua filha, vai lá pro teu escritório, vai lá pro teu cantinho, coloca de joelho. Porque quem conhece o seu Deus fará proezas, é o que diz a palavra. Está entendendo? Coloca de joelho. Pode estar onde que tiver. Vai entrar por aquelas portas ali chorando. Eu quero o Deus do papai. Eu quero o Deus da mamãe. Eu quero o Deus daquela igreja. Eu quero Jesus que eles pregam lá naquele lugar. Eu quero! Graça. Graça. A graça, por exemplo, ela traz perdão. Depois você lê Romanos capítulo de número 3, versículo de número 22 e 23. Pode ler aí, pode pegar a sua Bíblia. Olha o que a graça faz. A Bíblia Sagrada, ela fala, meu irmão, que o salário do pecado, o que é? Põe aí no telão, varão. Põe aí, que eu quero que a igreja leia. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Leia. Eu quero que você leia isso aí. Por isso é que aonde não há profecia, o povo perece. Onde não tem palavra, onde não tem visão, o povo perece. Não, aqui tem. Tudo isso, sabe o quê? De um Deus que trouxe a graça. Porque todos os pecados estão destituídos, estão da glória de Deus, verso 24. Leia. Você está lendo a Bíblia. Dá glória a Deus aí, tá vendo, meu irmão? Quando Satanás, ele quinta e imprimiu o pecado. Não, tem alguém que te ama. Você entrou aqui, meu irmão, está debaixo da batuta desse pastor, dessa pastora. Está aí, ó. Gratuitamente pela sua graça. Não, pastor, mas eu não tenho o curso teológico que eles têm. Pastor, eu não tenho o curso teológico, o senhor está falando de teontologia, para mim isso é marca de tênis. Não. É gratuito. Veio aqui nessa noite só para te colocar de pé. Veio aqui nessa noite para te dizer: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou a tua destra, a tua direita. Eu sou o Senhor teu Deus. Conhece Ele, meu irmão? Presta atenção. Quem conhece o Senhor, Pedro foi falar sobre isso. Ele falou: você tem que conhecer o Senhor. Algumas pessoas, eu comentei sobre isso com os jovens aqui ontem. A grande maioria das pessoas pensam que a prova que elas estão vivendo, o inimigo veio para matar elas. E a grande maioria de nós na igreja, quando passa por uma prova, a gente abre a boca. Ah, não sei se eu aguento, pastor. Eu não sei se eu aguento, pastora. Eu não sei. Não. Ele está buscando um aperfeiçoamento. Tem gente aqui que tem estrutura espiritual para falar de casal melhor do que qualquer um de nós aqui. Sabe por quê? Porque você viveu e Deus te honrou. Está vendo você balançando a cabeça? Tem pessoas aqui que têm estrutura para falar com filhos melhor do que muitas pessoas. Por quê? Passou pelo vale
Mas o Senhor foi lá e te honrou. Justificado gratuitamente pela graça. Então a gente na graça, meu irmão, tem que entrar por aquela porta ali, sabe o quê? Favor imerecido. A gente não merece estar aqui, não. Mas eu conheço esse Deus. E Ele veio para me honrar e veio para te honrar. Por que nós estamos falando sobre conhecer esse Deus e ter um pastor assim? Porque o pior momento da história é o que a gente está vivendo. Muito difícil. Principalmente para as famílias. Muito difícil. Eu já preguei em vários lugares. Eu estava comentando ontem que só o ano passado, só em ministérios diferentes, mais de 25 deles. Mais de 25 ministérios diferentes. Meu irmão, eu tenho o prazer de falar isso aqui. Se vocês soubessem a unção que tem neste lugar, se vocês soubessem a unção que está sobre vocês aí agora, sabe o que você está me olhando assim, com seu olhinho assim de, ai pastor, será que eu tenho? É porque você não conhece. Por isso que ele se fez conhecido aqui. Você souber quem é você, fala com o irmão assim, se você souber quem é você, olha para cá. O pastor Roberto não falou errado, não. Meu irmão, na hora que eu chegava, tinha um tal de sargento Ramalho, tenente Ramalho. O cara era campeão de judô. E o assistente dele lá era um terceiro sargento chamado Almeida. E ele chegou um dia e falou assim, Gilmar, se eu ver essas canjicas brancas para fora de novo... Falei assim, olha. Apareceu um terceiro camarada lá, pergunta o Roberto, chamava Sargento Luiz, e ele era um PQD. E aí juntou os dois. Falou, Gilmar, eu já te falei, se eu ver você com essas canjicas brancas para fora... Eu falei assim, cara, você tá meio doido, você é doidinho da cabeça? Vai dar zebra pro teu lado. Aí eles falaram assim, por quê? Você quer brigar? Eu falei, ó, aquele lá eu respeito, tem um negócio aqui em cima. Mas esses macarrãozinhos de vocês não respeito, não. Aí tá, tudo bem. Nós fomos para o nosso primeiro acampamento. Tem uma foto sua lá. Nosso primeiro acampamento lá embaixo. Aí chegou lá e falaram assim, pois é, Gilmar, aqui não tem cadeia, não. Então aqui a gente vai resolver agora. Só que o cara era mais franzilinde que eu. Falei assim, tá no aço. Tadinho dele, tá no aço. Aí levaram a gente para umas moitas lá, lembra? Onde que a gente almoçava lá? Não tinha umas moitas? Aí levaram lá para trás e foi o cara sozinho. Só que eu não sabia que o tenente tinha ido e o sargento Luiz junto. Aí lá vai o Gilmar, todo confiante. Vou bater nesse cara. Na hora que chegou lá, então vamos embora. Rapaz, saiu os dois do meio do mato. Eu apanhei igual boi ladrão. E gerou uma revolta aquele treino. Vocês nem calculam. Olha para cá. Mas dentro daquele rebelde, tinha algo que Deus queria tratar. É por isso que ele quebra. Estou vendo o pastor falar. Feche os teus olhos. Ele quebra. É por isso que a palavra da pastora e do pastor é forte. Aqui você não vai ter limonada não, meu irmão. Aqui é feijoada. Porque ele quebra para fazer de novo. Ele é o oleiro. Mas na hora que você sai da mão dele, sai perfeito. Para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor. Dispensação da graça. Meu irmão, favor imerecido. É por isso que Deus tem te colocado neste lugar, porque Ele quer te usar grandemente. Daqui a pouco o Abraão vai ficar, meu irmão, e todos aqueles serão abençoados aqui neste lugar, porque Deus, Ele aprove a Ele fazer essa obra na vida do pastor e da pastora, mas através de você. Olha para cá. Eu já vou encerrar. Presta bem atenção. Eu sei que hoje é aniversário. E daqui a... Tem bolo, né? Não tem. Meu secretário saiu de lá e falou, quero bolo. Presta bem atenção. Eu já vou encerrar. Mas eu sei que conheço esses pastores.
e o Deus que eles pregam. Pode ser desconhecido para qualquer um, mas para essa igreja aqui não pode. Ele faz o impossível. Ele batiza com o Espírito Santo. Aqui cura sim, Senhor. Aqui restaura. Então você que entrou aqui hoje, e você está me olhando, eu já falei que eu queria fazer um seminário. Vamos falar do Deus, meu irmão, de uma pessoa que está na presença de Deus. Quando ela abre a boca, você não sabe. Eu tenho que honrar esse casal aqui. Você não sabe o que está sendo colocado na tua mão, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Demônio não tem um pingo de autoridade na vida daquele que serve ao Senhor. Por isso, meu irmão, que quando há profecia, tem visão, é para você entrar ali, igual entra aqui, meu irmão. É igual o cara falou assim, se eu te mostrar essas canjicas brancas, meu irmão, eu estou com as canjicas brancas toda hora sorrindo, sabe por quê? Porque não tem demônio que pode impedir a ação da mão de Deus na vida de uma pessoa. Não tem demônio. Ó. Pastor João Paulo me chamava de pastor sorriso. Quando eu descobri quem era o Deus que eu estava servindo e quando eu descobri quem sou eu, olha para cá, olha para cá. Hoje, o meu valor é muito caro. Hoje eu me valorizo. Meu irmão, conversar com o pastor Gilmar é muito caro. Se dê por feliz, meu irmão. Eu estou te falando, eu me dou por feliz de fazer parte desse ministério, que isso aqui vai ser contado para a história, porque é muito valioso. Você está me olhando, né? Fala com o irmão, você é valioso, fala com ele. Ué, por que eu falo isso? Porque qualquer coisinha, fala assim, pastor, nossa, eu não gostei do cabelo dele. Aqui, ó. Eu falo lá na igreja, não gostou não? Come menos. Problema teu. Nossa, eu não gostei do sorriso dele. É, bonitinha. Problema teu. Quem conhece o Deus que serve, meu irmão, não se abaixa para ninguém não, rapaz. Você se curva diante dele. Sabe o que Jesus Cristo fez? Ele falou assim, só a ele servirá e só a ele adorará, meu irmão. Quem sabe o Deus... Não, pastor, isso é arrogância. Não, isso é autoridade. Porque se você abaixa a cabeça, meu irmão, todo mundo vai fazendo do teu coração uma lata de lixo. Não, quem habita dentro de você, pelo que eu conheço um pouquinho dessa palavra, está escrito, maior é o que está. Pois é, meu irmão. Não abaixa. Ai, mas pastor, não, Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele é contigo. E quem é contigo, meu irmão, é poderoso. É por isso que ainda tem pastor, eu fico abismado de ver. Quem trabalha aqui, deixa eu ver, levanta a mão. Só? Quer ver, aposentado. Quantos aposentados aqui? Está melhorando, hein? Eu estou nesse meio aí. Não, chega lá na tua rua, na tua casa e fala assim, ó, atenção capetada, está chegando aqui a luz do Senhor Jesus. Fala com autoridade. Ai, não, pastor, mas a minha vizinha, meu irmão, apareceu meu nome, pastora, num centro de macumba. Aí fala assim, tu não sabe, ainda falaram ainda, eu fui lá e eu vi a tua foto lá, rapaz. Tu lá sorrindo lá, eu vi a tua foto lá. Eu falei assim, presta bem atenção. O macumbeiro vai ter que se converter. Falei, o macumbeiro vai ter que se converter. Não, meu irmão, quer saber da verdade? Está indo na igreja. Porque, meu irmão, aonde está a presença do homem de Deus? O diabo não pode ficar. Não, pastor Gilmar, não, eu estou falando contigo. Quem conhece o seu Deus, pode ter certeza, meu irmão. Por isso que Paulo falou assim, eu vou pregar desse Deus aí que vocês não conhecem, é o que eu vou pregar. A unção de Deus está sobrenatural aqui nesse lugar. Pastor, eu nem sou batizado porque não quer. Porque não quer. Pastor, eu gosto de ver a pastora falando em língua. Você está achando que eu estou brincando? Depois do jantar lá, você está achando que eu não escutei a mensagem que foi pregada aqui, não? Na passagem de ano? Fique esperto, irmão.
Eu vou aonde tem comida, rapaz. Tá achando que eu não sei, não? Sabe por quê? Porque eu tenho que me revestir de autoridade. Meu irmão, Satanás, ele sabe para quem ele vai. Mas essa igreja aqui não. Essa igreja aqui não. E eu estou falando da graça justamente por causa disso. Porque a gente não merecia. Mas Ele te ama tanto que Ele tem te colocado de pé. Pastor, mas eu estou velho. Velho é a mãe do capeta, já falei. Tem uma promessa para os velhinhos. Ainda na velhice. Olha aí a Bíblia, fazendo favor. Não, onde que você está, meu queridão? Você vai fazer a diferença. Porque Deus quer fazer-se conhecido aqui nesse lugar. Por isso que eles trabalham tanto. Por isso que eles evitam uma série de coisas. Eu estava conversando com o pastor. É igual lá na nossa congregação. Ó, acabei de falar, tinha um pastor que foi lá. Por que ele vai lá? Porque o pastor Gilmar, aqui a Bíblia, aqui não tem esse negócio de eu vou te dar lenço, vou te dar água, vou te dar nada. Mas eu vou te dar o que eu tenho. O que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda no nome de Jesus. Não, pastor, não, levanta e anda. Porque Ele está aqui neste lugar. Não pode ser desconhecido para você. Feche os teus olhos. Pastor Gilmar, eu quero mudança de vida. Preguei sobre isso ontem. Você quer mudança de vida? Quer ver a coisa fluir na tua casa? Pode ser problema de enfermidade, ser o que for. Você quer ver a coisa fluir na tua casa? Você quer ver a coisa acontecer? Então, se tiver coragem, levanta a tua mão no teu lugar e fala assim, pastor, eu quero mudança de vida hoje. Vamos ver se você tem coragem. Ó. Fica com a mão levantada. Só você que levantou a mão fica de pé. Ninguém aqui vai sair daqui com religião, porque esse casal de pastores não prega religião. Graças seja dada ao nome de Jesus. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Quero ser batizado. Você quer ser batizado? Meu irmão, não tem como. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu sei que haver cura aqui nesse lugar. Eu sei que é aniversário do pastor. Eu sei, meu irmão, que eu já estive aqui pregando o aniversário da pastora. Mas aqui, meu irmão, nós tudo tem que diminuir e quem tem que crescer é o Senhor. E Ele está fazendo esta obra, meu irmão. Porque Deus, Ele é fiel. Então presta bem atenção. Vai começar a derramar cura aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. E começa a falar com Ele. Tem palavra aqui neste lugar. Tem palavra aqui neste lugar. Ei, meu irmão. Ageu 2:9 diz assim. Aleluia. A glória da segunda casa. Por que tem que ter glória da segunda? Porque demonstra que a primeira casa havia sido destruída. A primeira casa tinha sido destruída. Meu irmão, e fazer uma construção nova é uma coisa. E ter que fazer, meu irmão, uma reconstrução, aonde havia algo, traz sujeira, traz desconforto. Traz, meu irmão, uma batalha muito grande. Não, Deus te trouxe aqui no aniversário desse pastor. Porque eu sei que aquilo que Deus está trabalhando hoje, essa semana, esse mês, aqui nessa igreja, vai gerar tanto fruto para a glória de Deus, que esse pastor será o grande na presença de Deus. Mais ainda. E vão ficar mais irados, tá, pastores? Pode se preparar, porque o que Deus vai fazer aqui nesse lugar, através desta igreja, é grande demais. É grande demais. É por isso que Ele tem que quebrar, meu irmão. Ele permitiu a destruição da primeira casa. Vieram, quebraram as portas, destruíram. Porque Ele disse assim, olha, a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a glória da primeira.
E se você ler bem o contexto lá, de que Esdras falou, de que Ageu falou, você vai observar que o Senhor não estava falando de templo feito por mão de homens. Ele estava falando dessa pessoa que se colocou de pé e agora. É por isso, meu irmão, que Deus te trouxe aqui. Ele quer se fazer conhecido para você. Começa a glorificar o Senhor. O que você está passando não é toda a sua história. Sua história que está sendo escrita pelo dedo de Deus. Por isso que lágrimas rolou nos olhos desse casal de pastores. Você sabe por quê? Porque a história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Não vai ser fácil não, mas a glória da segunda casa, ela vai ser melhor do que a glória da primeira. Joga tudo fora. E é hora de fazer de novo. Então deixa ele quebrar. Deixa ele quebrar orgulho aqui nesse lugar. Deixa ele quebrar medo. Vai tirando isso, porque tem visão. Aonde tem palavra tem visão. É isso que o Senhor havia falado com Abacuque 2:4. Abacuque, escreve numa tábua para quem passar correndo, veja, o meu justo vai viver pela fé. E não tem fé onde não tem palavra. Aonde tem palavra tem fé. E eu sei que tem fé aqui dentro. Então deixa Deus quebrar hoje. Aleluia. Fica toda a igreja de pé fazendo favor. Eu vou te dar um tempo. Porque quanto mais você glorifica a Deus, mais o ministério desse casal é abençoado. Significa que eles honram o Deus deste lugar. Quanto mais você glorifica e você obedece, deixa Deus quebrar fazendo favor. Deixa Deus quebrar fazendo favor. Deixa quebrar preconceitos. Deixa Ele quebrar preconceitos. Deixa Ele quebrar. Ei, você não é velho não. Você está aqui no tempo de Deus. Ei, você não é afastado não. Você está aqui no tempo de Deus. Ei, Ele detém todo o poder na mão. Aleluias. É Ele que te levantou. É Ele que trouxe a graça. Trouxe esse casal de pastores para cá. Vós sois salvos pela graça. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Não para não. Eu vou te dar liberdade. Esquece o irmão que está do lado. Deixa ele encher a casa. Espírito Santo. Ele vai batizar. Ele vai renovar hoje aqui nesse lugar. É Ele que está, meu irmão. Trouxe esse casal de pastores. É Ele que vai batizar hoje. Ele vai abrir rio no Ermos. Aleluias. Glória a Deus. Tem um sonho no teu coração e é Ele que colocou. Aleluia, 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 Senhor. Creia no seu Deus. Laganaço. Aleluia. Rianda lá, banaga, subiantalas. Sterendará, doroas, nagasuriandalas. Enche a casa, Senhor. Glória a Deus. Olha para cá. Quando você vai para a casa de Deus, por favor, na hora que você passar para os umbrais daquela porta, você tem que saber que Ele já está te esperando. Você tem que saber que Ele vem. Aleluia.
Deixa Ele te tocar aí, fazendo um favor. Ele começa a andar no nosso meio. Filho meu, filha minha, filho meu, dá-me o teu coração, filho meu. Aleluia, aleluia, dá-me o teu coração, filho meu. Cá, pastor Roberto, pastora, vem cá fazendo um favor. Isso que Paulo veio falar. Isso que Paulo veio dizer. Sabe por que aquela praga parou? Porque até então eles conheciam vários deuses, mas havia um que eles não conheciam. No dia que a igreja entender quem é o Senhor dela, a igreja para de murmurar, a igreja para de reclamar. Nada pode fugir do controle das mãos dele. Aproveita a graça e peça perdão. Aproveita a graça e restaura o teu casamento. Aproveita a graça e toma a tua posse do teu chamado. Aproveita a graça e evangeliza. Aproveita a graça. Aproveita a graça e dá glória a Deus e aleluia. Aproveita a graça e adore. Aproveita a graça. 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 Fosse na lei, se fosse na lei, que é a dispensação que veio antes, alguns de nós, meu irmão, já estaria morto. Mas louvado seja o nome de Jesus, que trouxe a graça. Então aproveita a graça, fazendo um favor. Não deixa complexo te parar, aproveita a graça. Vai lá, se coloca de joelho e fala: Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu quero te adorar. Aproveita a graça. Meu irmão, vou dizimar, pastor. Olha para cá, eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Eu aprendi a fazer assim, ó. Quanto mais você oferece, mais Deus vai te abençoar. Aproveita a graça. Não tem esse negócio, eu estou nervoso. Meu irmão, aproveita a graça. Estenda tuas mãos para cá. Um dia vai ser contado na história. Eu quero contar na história. Eu conheci um casal de pastor, meu amigo Roberto, sua esposa. E eu tive o privilégio, Deus, de participar do maná que o Senhor derramou através do ministério dele. Eu estou aproveitando a graça. Então eu quero que você abençoe esse casal aqui agora. Vou esperar você orar. Estou esperando você orar. Abençoa esse casal, Senhor. Abençoa esse casal, Senhor. Pai, abençoa esse casal no nome de Jesus. E levanta, Senhor, aqui neste lugar varões valorosos que abraçam a causa, Senhor, que defendam a causa do Evangelho, porque é o que eles fazem, Pai. Abençoa, Senhor. Pai, eu tenho acompanhado, aqui não há picaretagem, aqui tem palavra, Senhor, e a Tua palavra vai durar para sempre. Então abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Aproveita a graça. Aproveita a graça. Eu falei com o pastor Roberto ontem, eu queria
ter um pastor que zelasse tanto pelas ovelhas. Isso é raro que esses dois fazem. Aproveita a graça. Pastor, o senhor está jogando confete? Não, estou falando porque eu já conversei com os dois. E eu já fui em muitos ministérios. Meu irmão está achando que se importa com ovelha igual importa com vocês. Não aproveita a graça. Porque Deus, Ele está fazendo isso. Aproveita que Deus está na tua vida aí. Diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Essa igreja te adora, te adora, te adora, Senhor. Essa igreja te ama, Jesus. Ah, tu tens sido tudo na nossa vida. Maravilhoso, Deus. Graças a Deus. Aleluia. Paz seja convosco, meus irmãos. Que o Espírito Santo tenha aberto o nosso entendimento para receber essa palavra. Que nós não imaginemos que ela se cala aqui. Essa palavra vai continuar dentro da nossa cabeça, ministrando para nós, ampliando a nossa compreensão,